Teias e caixas. Como mulheres e homens vivenciam a vergonha de forma diferente. Nos primeiros 4 anos de minha pesquisa sobre vergonha, eu me concentrei somente nas mulheres. Algo me dizia que se eu unificasse a coleta de dados de homens e mulheres, acabaria perdendo algumas nuances importantes da experiência deles. E o fato de ter optado por entrevistar apenas mulheres também teve a ver com achar que, quando se tratava de valorização e dignidade, as mulheres eram as que mais sofriam, perdendo algumas nuances importantes da experiência deles. E o fato de ter optado por entrevistar apenas mulheres também teve a ver com achar que, quando se tratava de valorização e dignidade, as mulheres eram as que mais sofriam. Em algum nível, também percebo que minha resistência a abrir o escopo estava baseada numa intuição de que entrevistar homens seria como mergulhar em um mundo novo e estranho para mim, como de fato aconteceu. Ao falar com os homens, me deparei com um mundo novo e estranho, um mundo de sofrimento não expressado. Tive um vislumbre desde em 2005, no final de uma das minhas palestras. Um homem alto e magro, aparentando uns 60 anos, seguiu sua mulher até a frente do salão. Conversei com ela por alguns minutos, enquanto autografava alguns livros que ela havia comprado. Quando começou a se afastar, seu marido lhe disse: "Me espere lá fora, que eu já vou." Ela deixou bem claro que não queria que ele ficasse para conversar comigo, mas o homem não cedeu. Então a mulher se retirou para o fundo do salão e ele se dirigiu a mim na mesa de autógrafos. Ele começou inocentemente dizendo: "Gostei do que você disse sobre a vergonha. É muito interessante." Eu lhe agradeci e esperei. Sabia que viria mais por aí. O homem se inclinou e continuou: "Estou curioso." "E quanto aos homens e a vergonha? O que você aprendeu sobre nós?" Fiquei aliviada. A conversa não iria durar muito porque eu entendia pouco do assunto. "Não fiz muitas entrevistas com homens", expliquei. "Estudo apenas mulheres." Ele fez que sim com a cabeça e disse: "Então, é conveniente. Entendo. É conveniente." No mesmo instante, senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem em atitude defensiva. Forcei um sorriso e perguntei, na voz alterada que costumo usar quando me sinto desconfortável: "Por que conveniente? Quer mesmo saber?" "Claro", respondi, preparando-me para a guerra. Então os olhos do homem se encheram de lágrimas e ele disse: "Nós temos vergonha, uma vergonha profunda, mas quando a reconhecemos e contamos nossa história, não encontramos apoio." Eu me esforcei para manter contato visual com ele. Sua dor nua e crua me emocionou, mas eu ainda tentava me proteger. Quando eu estava prestes a fazer um comentário sobre como os homens são duros uns com os outros, ele se antecipou e disse: "Antes que você mencione professores, chefes, irmãos e pai como os únicos vilões da história." Ele apontou para o fundo do salão onde estava a esposa e continuou: "Minha mulher e minhas filhas, aquelas para quem você autografou os livros, preferem me ver morto a me verem fraquejar. Você diz que as mulheres querem nos ver vulneráveis e verdadeiros, mas convenhamos, vocês não aguentam nos ver assim." Uau! Tomei cuidado para não demonstrar, mas eu estava reagindo da mesma forma ao que ele contava. Suas palavras me atingiram de uma maneira que só a verdade é capaz de explicar. Ele soltou um longo suspiro e, tão rápido quanto havia começado, se despediu. "É tudo o que eu queria dizer. Obrigada por me ouvir." E foi embora. Passei anos pesquisando mulheres e ouvindo suas histórias e conflitos. Naquele momento, entendi que os homens têm as próprias histórias e que, se tivermos que achar nosso caminho para lidar melhor com a vergonha, faremos isso juntos. Portanto, essa sessão é sobre o que aprendi sobre mulheres e os homens, sobre como nos magoamos reciprocamente e como precisamos um dos outros para a cura. Agora que estudei a ambos, passei a acreditar que homens e mulheres são igualmente afetados pela vergonha.
As mensagens e expectativas que abastecem esse sentimento são claramente organizadas de acordo com o gênero, mas a experiência da vergonha é universal e profundamente humana. As mulheres e a teia da vergonha. Quando pedi às mulheres que compartilhassem suas definições ou experiências de vergonha, eis aqui o que eu vi. Antes de prosseguirmos, se você ainda não se inscreveu neste canal e ainda não assinou o sininho para ser notificada de quando eu subo um capítulo novo de cada livro, por favor, aproveite esse momento e faça agora, tá bom? Vamos lá. Primeiro, parecer perfeita. Fazer tudo com perfeição. Qualquer coisa, menos que isso, é vergonhoso. 2. Ser julgada por outras mães. 3. Ficar exposta, quando as partes deficientes que eu quero esconder de todos são mostradas. 4. Por mais coisas que eu conquiste ou por mais progresso que alcance, o lugar de onde vim e o que eu passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. 5. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tentar fazer parecer que tudo está sob controle. 6. Nunca ser o bastante em casa, nunca ser o bastante no trabalho, nunca ser o bastante na cama, nunca ser o bastante com meus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. Relembrando as 12 áreas da vergonha, aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade, paternidade, família, criação de filhos, saúde física e mental, vícios, sexo, velhice, religião, traumas e estigmas ou rótulos. O primeiro gatilho para as mulheres, em termos de força, é universalidade. É a primeira área. Nossa aparência. Depois de todo esse despertar da consciência, ainda sentimos vergonha de não sermos magras, jovens ou bonitas o bastante. Curiosamente, em termos de gatilhos da vergonha para as mulheres, a maternidade está em segundo lugar. E ninguém precisa ser mãe para experimentar a vergonha da maternidade. A sociedade enxerga a feminilidade e a maternidade como laços insolúveis. Dessa forma, o valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar que ela ocupa em direção a seu papel como mãe ou mãe em potencial. As mulheres são constantemente questionadas sobre por que não se casaram e, caso sejam casadas, por que ainda não tiveram filhos. Até mesmo mulheres que são casadas e apenas têm um filho são sempre questionadas sobre por que não tiveram um segundo filho. Se a mulher trabalha fora, a primeira pergunta é: e como ficam seus filhos? Se não trabalha fora, muda para: que tipo de exemplo você está dando para suas filhas? A vergonha da maternidade é onipresente. É como um direito de nascença para as mulheres. Mas a maior dificuldade para as mulheres, que amplifica a vergonha independentemente da área de atuação, é que todos esperam que nós sejamos perfeitas e não nos é permitido nem sequer parecer que estamos trabalhando para isso. A perfeição simplesmente tem que se materializar. E tudo deve parecer fácil, sem esforço. Espera-se que sejamos beldades naturais, mães natas, líderes natas e ainda precisamos pertencer à família naturalmente encantadoras. Quando vasculho as páginas da minha pesquisa em busca de definição e exemplos proporcionados por mulheres, sempre visualizo uma teia. É como se houvesse uma arraigada e complexa teia de aranha de expectativas superpostas, conflitantes e concorrentes que ditam exatamente quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Quando penso nos meus esforços para ser tudo para todos, algo para o qual nós mulheres fomos educadas, vejo como cada movimento que faço me retém ainda mais. E depois, quando tento me livrar, cada esforço para sair da teia me leva a ficar ainda mais presa. Isso porque toda escolha tem consequências
ou leva alguém a ficar zangado ou decepcionado com você. A teia é uma metáfora para a clássica situação do dilema insolúvel. A escritora Marilyn Frye descreve um dilema insolúvel como uma situação na qual as opções são muito limitadas e todas elas carregam em si a possibilidade de nos expor a um castigo, uma censura ou uma privação. Em termos de expectativas conflitantes e concorrentes, as mensagens para as mulheres são estas. Gente, para quem me conhece, está vendo esse capítulo, está vendo que eu estou me sentindo no momento como uma flor murcha. Hoje faleceu o marido de uma amiga minha. Ela, quando acordou, foi acordar o marido e ele já estava morto. E eles têm 4 crianças pequenas. E eles moram aqui nos Estados Unidos e ele, por ser ilegal, ela não tem direito a nenhuma pensão, né? Nenhuma ajuda do governo para ela. Ela tem direito para os filhos dela. Mas isso está me deixando assim fora do ar, eu não consigo parar de pensar nela. Então, de antemão, peço desculpa por eu estar não conseguindo transmitir talvez tanta emoção durante a leitura desse livro. Mas vamos continuar, né? A vida continua. Vamos lá. Primeiro, seja perfeita, mas não se preocupe muito com isso e não se sacrifique o tempo com sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente. 2. Não incomode ninguém nem fira os sentimentos alheios, mas diga o que pensa. 3. Liberte sua sexualidade. Depois de botar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa. Mas faça isso com discrição, dentro dos padrões aceitáveis. 4. Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. Não há nada mais atraente do que a autoconfiança, especialmente se você for jovem e linda. 5. Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincera. 6. Não se entregue demais às emoções, mas também não seja muito desinteressada. Se for muito emocional, será vista como histérica. Se for muito ausente, será vista como uma megera insensível. Em um estudo recente nos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero, os pesquisadores classificaram os atributos mais importantes e associados a ser feminina, ser simpática, perseguir um ideal de magreza, mostrar modéstia, ao não chamar atenção para os próprios talentos e habilidades, ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso e usar os recursos financeiros para investir na aparência. Basicamente, temos que desejar ser modestas, doces e submissas e usar todo o nosso tempo e nosso talento para ficarmos bonitas. Nossos sonhos, desejos e dons não têm importância. Todas as mulheres bem-sucedidas que entrevistei me falaram de seus esforços diários para se livrar das regras do passado, a fim de que pudessem se afirmar, defender suas ideias e se sentirem bem com seu poder e suas conquistas. A exigência de ser modesta, doce e submissa pode parecer ultrapassada, mas a verdade é que as mulheres ainda se rendem a isso onde quer que encontrem ou usem a própria voz. Quando o vídeo da conferência TED foi para a internet, eu quis me esconder. Implorei que meu marido virasse um hacker e entrasse no site para tirar aquela porcaria do ar. Criei fantasias de invadir servidores e deletá-los. Fiquei desesperada. Foi quando percebi que havia inconscientemente trabalhado durante toda a minha carreira para manter meu trabalho pequeno. Eu gostava de escrever para minha comunidade restrita de leitores, pois pregar só para o coro da igreja era bem mais fácil e seguro. A rápida expansão no meu trabalho era exatamente o que eu passara a vida inteira tentando evitar. Eu não queria exposição e estava aterrorizada com a crítica perversa que é tão presente na cultura da internet. De fato, a perversividade aconteceu.
E grande parte dela foi usada para defender essa norma que nós mulheres adoramos acreditar que já estão ultrapassadas. Quando uma agência de notícias exibiu o vídeo em seu site, logo surgiu um debate acalorado na seção de comentários sobre o meu peso. Como ela pode ensinar sobre valorização quando precisa perder no mínimo 10 quilos? Em outro site, houve uma discussão sobre a inconveniência de mães terem crises de desânimo. Eu sinto pena dos filhos dela. Boas mães não surtam desse jeito. Outro comentário dizia: menos pesquisa, mais botox. Meu Deus, como o povo é mau. Algo semelhante ocorreu quando escrevi um artigo sobre imperfeição para o site cnn.com. Para ilustrar o artigo, o editor usou uma foto que eu tinha tirado de uma grande amiga com a mensagem: "Eu sou bastante", escrita em minha blusa. É uma imagem bonita que eu mantenho em meu escritório como lembrança. Isso gerou comentários do tipo: "Ela até pode acreditar que eu bastante, mas pelo tamanho dos peitinhos dela, dá para ver que não é bem assim." E também: "Se eu fosse parecida com Brené Brown, também abraçaria a causa da imperfeição." Sei que esses exemplos são sintomáticos da cultura cruel que suportamos hoje, da qual todo e qualquer indivíduo representa um alvo, mas reparem em como e em que ponto escolheram atacar. Essas pessoas miraram na minha aparência e na minha maternidade. 2 tiros mortíferos inspirados na lista oficial das normas femininas. Passaram longe da minha inteligência e das minhas teorias. Isso não me machucaria o suficiente. Portanto, de forma alguma essas normas sociais foram descartadas, mesmo que sejam reducionistas e sugam a nossa vitalidade. E a vergonha é o caminho para fortalecê-las. Trata-se de outra razão, porque a resiliência à vergonha é um pré-requisito para a vulnerabilidade. Acredito que eu usei grandemente na minha palestra da TED. Falar sobre minhas dificuldades foi uma atitude muito corajosa, dada a tendência que tenho de me proteger e a usar a pesquisa como armadura. É a única razão para eu ainda estar de pé e estar aqui escrevendo este livro. É que desenvolvi algumas armas afiadas para lidar com a vergonha. E tenho certeza de que a coragem se tornou uma virtude muito importante para mim. Aqueles comentários acionaram uma vergonha em mim. Eu me senti ofendida, furiosa, quis chorar e sumir, mas eu me permiti sentir essas coisas por algumas horas ou alguns dias, e então me expus. Falei dos meus sentimentos com as pessoas que eu amo e segui em frente. Saí dessa experiência mais corajosa, mais tolerante e mais conectada com a vida. Também parei de ler comentários anônimos. Se uma pessoa não está na arena da vida como nós, lutando e dando a cara a tapa, não estou interessada no que ela tem a dizer. Fica aqui um comentário meu. Se a pessoa que faz comentários maldosos não tem coragem de falar quem é, né? Tem que ser anônima, é porque provavelmente ela também tem vários defeitos e não tem coragem de assumir os defeitos dela. Já disse, isso foi eu que falei, hein? Como os homens vivenciam a vergonha? Quando pedi aos homens que definissem a vergonha ou me falassem sobre o assunto, eis o que eu ouvi. 1. Vergonha... Gente, desculpa, mas quando o meu emocional está atacado, a minha voz... Toda hora eu fico assim. Desculpa, mais uma vez. 1. Vergonha é o fracasso no trabalho, no campo de futebol, no casamento, na cama, com as finanças, com seus filhos, não importa onde. Vergonha é o fracasso. 2. Vergonha é ser errado. Não fazer algo errado, mas ser errado. 3. Vergonha é a sensação de ser defeituoso. 4. A vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão. 5. Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Vergonha é fraqueza. 6. Demonstrar medo é vergonhoso.
Não podemos demonstrar medo. Não podemos demonstrar medo. Não podemos ter medo, não importa de quê. 7. Vergonha é ser visto como cara que pode ser facilmente dominado. 7. 8. Nosso maior medo é sermos criticados ou ridicularizados. Essas duas coisas são extremamente vergonhosas. Basicamente, os homens vivem sob a pressão de uma mensagem dura e impiedosa. Não seja considerado um fraco. Sempre que meus alunos da graduação vão entrevistar homens, digo a eles que se preparem para 3 coisas. Primeiro, histórias do tempo do colégio, metáforas de esporte e a palavra maricas, ou qualquer outro sinônimo. Quando eu comecei a escrever sobre minha pesquisa com homens, usei a imagem de uma caixa para exemplificar como a vergonha aprisiona os homens. Assim como as exigências sobre as mulheres é que elas sejam naturalmente bonitas, magras e perfeitas em tudo, principalmente na maternidade, a caixa tem regras que dizem aos homens o que eles devem e não devem fazer, e quem eles são autorizados a ser. Mas, para os homens, todas as regras ecoam o mesmo mandamento: não seja fraco. Nunca me esquecerei do que disse um jovem de 20 anos que fazia parte de um pequeno grupo de universitários que eu estava entrevistando. Deixe-me lhe mostrar a caixa. Mesmo sentado, dava para ver que ele era um rapaz alto. Ele disse: imagina viver assim. E foi se encolhendo e fingindo que estava sendo comprimido dentro de uma pequena caixa. Ainda encurvado, ele prosseguiu: nós só temos 3 escolhas. Passamos a vida lutando para sair, dando soco nas laterais da caixa, na esperança de que ela quebre. Ficamos sempre revoltados e vivendo aos tropeções, ou desistimos e deixamos de nos importar. Neste ponto, ele desmoronou no chão. Nos segundos que se seguiram, daria para escutar o barulho de uma agulha caindo no chão. Essa demonstração foi uma das mais sinceras e corajosas que tive o privilégio de presenciar, e sei que as pessoas naquela sala foram profundamente afetadas por ela. Depois da entrevista em grupo, o rapaz compartilhou comigo algumas histórias da sua vida. Ele havia sido um pintor prodígio na infância e se encolheu um pouco ao descrever como tinha certeza, desde muito novinho, de que seria feliz se pudesse passar a vida pintando e desenhando. Ele contou que um dia seu tio apontou para alguns desenhos seus que estavam pregados na geladeira e disse em tom debochado para o seu pai: o que é isso? Você está criando um artista afeminado agora? Depois disso, ele me revelou que seu pai, que sempre se colocara de forma neutra em relação à sua arte, proibiu de continuar estudando pintura. E mesmo a mãe, que até então se mostrava orgulhosa de seu talento, concordou que aquilo era coisa de menina. O rapaz me disse ainda que ele fizera um desenho de sua casa no dia anterior àquele episódio cruel e que desde então havia sido a última coisa que desenhara. Grandes e todo-poderosos. Quanto mais aprendemos sobre os homens e suas experiências com a vergonha, mais oscila tudo isso a imagem da caixa daquele universitário. Os meninos já nasceram dentro dela, mas quando são pequenos ainda podem se movimentar um pouco, podem chorar e se agarram à mamãe. Porém, à medida que vão crescendo, há cada vez menos espaço para se agitar. Quando viram homens, é sufocante. Assim como as mulheres, os homens são aprisionados em seus próprios dilemas insolúveis. Nos últimos anos, com a recessão na economia americana, comecei a ver que depois que a escassez tomou conta da nossa sociedade, a mensagem não é mais a mesma. Não seja fraco. Agora também inclui: é melhor você ser grande e todo-poderoso. Essa noção me veio à mente pela primeira vez quando entrevistei um homem que estava mergulhado na vergonha por estar desempregado. Ele me disse: é estranho, meu pai sabe, meus 2 amigos mais próximos sabem, mas minha esposa não sabe. Há 6 meses, todas as manhãs eu ainda me arrumo e saio de casa como se fosse para o trabalho. Só que eu me dirijo para o outro lado da cidade
me sento em um banco da praça e procuro emprego. A expressão no meu rosto deve ter deixado transparecer o que estava passando pela minha cabeça. Como é que ele conseguiu manter essa situação por tanto tempo? E sem esperar pela próxima pergunta, ele mesmo respondeu: ela não quer saber. E mesmo que já soubesse, ela iria querer que eu continuasse fingindo. E acredite em mim, se eu arranjar um novo emprego e só contar depois que já estiver empregado, ela ficará agradecida. Saber a verdade mudaria sua maneira de me enxergar. E ela não está interessada nisso. Nossa, que tipo de esposa é essa, né? Uau! Eu não estava preparada para ouvir dos homens sobre como as mulheres de suas vidas, mães e esposa, irmãs e namoradas, os criticam o tempo todo por não serem acessíveis e vulneráveis e por fugirem de intimidade ao mesmo tempo que estão na frente daquela caixa apertada onde seus homens estão agachados se escondendo. Eis o padrão doloroso que emergiu da minha pesquisa com os homens. Nós pedimos a eles que sejam transparentes, suplicamos que nos deixem entrar e implorar que nos digam quando estão com medo. Mas a verdade é que a maioria das mulheres não seguram essa barra. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico, que se expressa como indignação e desprezo. Mas os homens são muito inteligentes. Eles conhecem os riscos e percebem em nossos olhos quando estamos pensando: vamos lá, recomponha-se, haja feito homem. Joe Reynolds, um de meus mentores, me disse certa vez durante uma conversa sobre homens, vergonha e vulnerabilidade: os homens sabem o que as mulheres realmente querem. Elas querem que a gente finja que está vulnerável. E quando acabamos nos tornando muito bons em fingir. Encobrir a vergonha machuca tanto quanto expô-la. Um exemplo disso veio de um homem que me disse que sempre sentia muita vergonha de sua mulher por causa de dinheiro. Ele contou que o último episódio foi quando a esposa chegou em casa e disse: acabo de ver a casa nova da Katie. É uma maravilha. Ela está tão feliz de finalmente ter a casa dos seus sonhos. E ainda por cima ela vai parar de trabalhar o ano que vem. Ele me confessou que a sua reação imediata foi de raiva. Então ele iniciou uma discussão com a esposa a respeito de uma visita próxima de sua sogra e logo se isolou em outra parte da casa. Quando nós conversamos sobre esse episódio, ele falou: foi por vergonha. Por que ela tinha que dizer aquilo? Eu sei. É porque o marido de Kate ganha muito bem. Ele dá muitas coisas para ela. Eu não tenho como competir. Quando eu lhe perguntei se ele achava que fora a intenção da esposa atingi-lo ou envergonhá-lo, ele respondeu: não tenho certeza. Quem pode saber? Recusei um emprego que me pagaria muito mais, porém exigia que eu ficasse fora, viajando, 3 semanas por mês. Ela disse que me apoiava na decisão, pois ela e as crianças sentiriam muita saudade de mim. Mas agora fica fazendo comentários sobre dinheiro aqui e ali. Eu não sei mais o que pensar.